A paz do Senhor a todos, meus amados irmãos e amigos do canal Evangelização Novo Começo. Nesse momento, meus amados, eu desejo fazer uma oração pela vida da minha mãe, Daci Veríssimo. Neste momento, eu desejo fazer uma oração pela vida da minha mãe, pela saúde dela, para que o Senhor abençoe e faça um milagre e cure, em nome de Jesus. Mas antes de orar, meus amados irmãos e amigos, glória ao nome de Jesus, eu quero deixar um versículo da palavra de Deus sobre a sua vida, no livro de Mateus 8, o verso 5, o verso 6 e o verso 7, que diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo-lhe: Senhor, o meu criado, já em casa, paralítico, violentamente atormentado. E Jesus lhe disse-lhe: Eu irei e lhe darei saúde. Glória ao nome de Jesus. O que Jesus disse àquele centurião, aquele comandante romano dos seus soldados, homem de autoridade. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus para todo sempre. Jesus olhou para aquele comandante romano e disse: Eu irei e lhe darei saúde. Glória ao nome de Jesus. E neste momento, meus amados irmãos, vamos fazer uma oração, vamos orar, orando pela vida da minha mãe, rogando a Deus para que o Senhor Jesus Cristo possa ir ao encontro dela e lhe dar saúde, e lhe curar. Vamos orar em nome de Jesus, para que Deus tenha misericórdia, para que Deus faça um milagre, e o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. E eu apresento também outras pessoas que se encontram doentes, enfermas, precisando de um milagre, precisando de uma cura, porque eu sei, meus amados irmãos, que tem muitas pessoas doentes, enfermas, são muitas, em casa, no hospital. E eu apresento todas, não somente o nome da minha mãe, não somente a minha mãe, Daci Veríssimo, mas outras pessoas que se encontram doentes, para que Deus estenda as suas mãos com misericórdia e faça um milagre. Da mesma forma que Jesus curou aquele servo do centurião, que estava doente, acamado, paralítico numa cama. Glória ao nome de Jesus. Somente Jesus poderia curar. Somente Jesus poderia fazer um milagre na vida daquele servo do centurião. Glória ao nome de Jesus. Vamos orar. Não vamos crer, meus irmãos. Não vamos perder a fé. Vamos estar animados até na dificuldade. Está animado porque Jesus está conosco. E a qualquer momento Ele pode fazer um milagre na vida do enfermo, na vida do doente. Vamos orar? Maravilhoso Deus, Pai Santo e Todo-Poderoso que estás no céu. Senhor Jesus, neste momento, meu Pai, eu te apresento a vida da minha mãe, Daci Veríssimo, que se encontra enferma, que se encontra, Senhor, no momento difícil. Glória a Deus, precisando de saúde, precisando de uma cura, precisando de um milagre, Senhor. E só o Senhor Jesus pode fazer e realizar na sua vida. Te apresento a vida dela, Senhor. Creio no impossível. Creio que Tu és o Deus maravilhoso. Creio que Tu és o Deus de milagre. Creio que Tu és o Deus que cura e que restaura toda a enfermidade, meu Pai. Para Ti não existe enfermidade pequena ou enfermidade grande. Tu és o Deus que opera coisas grandes em nossas vidas para a Tua glória, para que Teu nome seja glorificado e exaltado, Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Glória a Deus.
Te peço pela vida da minha mãe, Senhor. Glória a Deus. Pela aquela enfermidade, aquela dor, aquele inchaço nos seus pés. Te peço pela vida dela, Senhor. Ô, Senhor, repreende essa enfermidade. Repreende esse inchaço, essa dor. Repreende, Senhor, na vida da tua serva. Eu te peço em nome de Jesus. Creio que o Senhor pode curar. Creio que o Senhor pode fazer um milagre. Creio que o Senhor pode estender as suas mãos na sua vida e repreendendo essa enfermidade em nome de Jesus, Senhor. Creio que tu és poderoso. Quantos milagres, Senhor Jesus Cristo, o Senhor fez. Quantos milagres. Quantos paralíticos o Senhor curou. Cegos o Senhor curou. Até mortos o Senhor ressuscitou. Lázaro, que era seu amigo, que estava morto há 4 dias, Jesus. Glória a Deus. O Senhor curou. O Senhor ressuscitou Lázaro, que estava morto há 4 dias. E muitos pensavam que não tinha mais jeito, que não tinha mais solução, que já estava morto. Mas Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus, ele é a ressurreição e a vida. Significa que ele tem poder na vida e na morte. Ele tem poder. Ele é a vida. Ainda que a pessoa morra, Jesus, ele tem o poder de restituir a vida, de trazer a pessoa à ressurreição, a morte para a vida. E da enfermidade ele pode curar. Nós temos que crer, nós temos que confiar. Glória a Deus. Porque lá em Lucas 1:37 diz, porque para Deus nada é impossível. Nada, meus irmãos, é impossível para o nosso Deus. Nada. Ele faz coisas grandes, coisas maravilhosas. Ainda que a nossa fé seja pequena, mas nós temos que crer, nós temos que confiar. Nós não podemos perder a fé em modo algum. Sempre confiar, sempre crer que Jesus a qualquer momento pode fazer. Glória a Deus. Te peço, meu Deus, pela vida da minha mãe. Glória a Deus. Eu desejo, Senhor, ver ela alegre, animada, curada, feliz, glorificando, exaltando o teu santo nome, porque somente o Senhor pode fazer. E nós te servimos. Nós te adoramos, Senhor. Glória a Deus. Nós estamos aqui crendo, pedindo. A tua palavra diz, aquele que pede, recebe. Aquele que bate na porta, a porta abre e se vos-á. Meu Deus, nós estamos pedindo. Nós estamos batendo, crendo que o Senhor vai abrir a porta para nos atender, para nos dar vitória, para nos socorrer, Senhor. Traz o teu auxílio. Glória a Deus. Traz um milagre. Traz a cura, Senhor. Glória a Deus. Tu és o mesmo que operou no passado e opera hoje. O Senhor não mudou. O Senhor continua libertando, salvando, transformando vidas para a glória dele. Glória ao nome de Jesus. E o Senhor fez muitos milagres e hoje ainda opera, ainda faz, Jesus. Glória a Deus. O Senhor ressuscitou Lázaro. O Senhor ressuscitou a filha de Jairo. O Senhor ressuscitou a viúva de Naim, o seu filho. Jairo também tinha uma filha e Jesus curou. Jesus deu a vida à filha de Jairo que estava morta. E Jesus, quando chegou ali, glória a Deus, Jairo foi até Jesus, dizendo que a sua filha estava moribunda, estava morta. E Jesus foi na casa de Jairo. E muitos ali, quando Jesus disse que a filha de Jairo estava dormindo, ela não morreu. E muitos ali zombavam. As pessoas não entendem o poder de Deus e o trabalhar dele.
As pessoas não têm fé suficiente para acontecer um milagre na sua vida. Aquelas pessoas não creram. Aquelas pessoas zombaram, riram de Jesus. Glória a Deus. Mas ele tem todo o poder. Jesus Cristo, ele tem todo o poder nos céus e na terra. E Jesus entrou na casa de Jairo. Ele e mais 3 discípulos. Glória a Deus. E Jesus entrou. Jesus chegou no quarto que ela estava morta, dormindo. E Jesus fez que ela se levantasse, que ela ressuscitasse da morte para a vida. Glória a Deus. Veja que milagre. Veja que tão grande milagre Jesus fez na filha de Jairo, a viúva de Naim. Ela já tinha perdido o seu marido. E o único filho que ela tinha também morrido. Aquela mulher estava chorando. Aquela mulher estava desesperada. Porque o seu marido tinha morrido. E seu único filho também estava morto. Estava levando para o sepultamento, para o cemitério, para enterrar. Mas Jesus Cristo chegou no momento certo. Jesus, ele chega no momento certo. E Jesus chegou ali com seus discípulos e uma grande multidão. Porque onde Jesus chegava, meus irmãos, sempre tinha uma grande multidão. Pessoas que criam. Pessoas que também não criam em Jesus. Sempre vai ter 2 grupos. Tem pessoas que vai apoiar. Tem pessoas que não vai apoiar. Tem pessoas que crê. Também tem pessoas que não crê. Glória ao nome de Jesus. E Jesus chegou àquele jovem, o filho da viúva de Naim. Glória a Deus. E Jesus disse àquele jovem, jovem, assim te digo, levanta-te. Glória a Deus, e aquele jovem se levantou. Veja que milagre. Veja que alegria Jesus Cristo deu àquela mulher. Glória a Deus. E a pessoa que está doente, a pessoa que está enfermo, a pessoa que está no hospital, meus irmãos, a sua alegria sai. A pessoa não fica alegre. A pessoa fica triste e abatida porque aquela enfermidade dá à pessoa tristeza. A pessoa não fica alegre, animado. A pessoa fica abatida pela enfermidade. Mas quando a pessoa é curada, quando aquele mal sai, quando a enfermidade sai e a saúde chega, veja que alegria. A pessoa ri. A pessoa dá glória a Deus. A pessoa agradece. Glória a Deus, é algo maravilhoso. E eu te peço, Jesus, neste momento, amado Jesus Cristo maravilhoso, Tu és o meu Salvador, Tu és todo-poderoso. Te peço pela vida da minha mãe, Senhor, em nome de Jesus. Te peço que o Senhor cure. Te peço que o Senhor restaure a sua saúde, meu Deus. Que ela fique de pé, forte. Glória ao nome de Jesus. Só o Senhor pode restituir. Só o Senhor pode restituir aquilo que a gente perdeu. O Senhor pode restituir algo que a pessoa perdeu. E a saúde é algo que a pessoa perdeu. E Jesus Cristo pode curar. O Senhor pode restituir a saúde, aquilo que a gente perdeu. Até outras coisas que a gente perdeu. Às vezes a pessoa estava no mundo, não conhecia o Evangelho. E o inimigo das nossas almas, ele faz de tudo para a pessoa perder. Perder família, perder saúde, perder trabalho. Deixar um homem no mundo perdido sem nada. O homem perde quando o homem perde tudo. Ele fica sem esperança. Ele pensa que nada vai acontecer na sua vida, porque ele perdeu de tudo. O inimigo usou a vida dele para ser destruída.
Mas Jesus Cristo pode restituir a tua vida. Jesus Cristo pode restituir aquilo que você perdeu. Ele é poderoso. Ele pode restituir. Ele pode te dar vitória. Ele pode restituir a tua saúde. Quantas pessoas, meus amados irmãos, que perderam a sua saúde através do vício, através da bebida, do cigarro, das drogas. Quantas pessoas perderam a sua saúde? Quantas pessoas, glória ao nome de Jesus, que estão numa situação difícil. Glória a Deus. Mas nós que te servimos, que te adoramos, nós confiamos em ti, Senhor. Que tu és um Deus de maravilhas. Tu és um Deus que faz coisas grandes em nossa vida. Glória a Deus. Te pedimos, Senhor, neste momento, te pedimos, te rogamos pela saúde da tua serva, da tua filha, Senhor. Tu és poderoso e eu creio que neste momento, pelos olhos da fé, o Senhor pode agir, o Senhor pode curar. Glória ao nome de Jesus. Nós não perdemos a fé, Senhor. Nós estamos clamando, nós estamos te pedindo neste momento, porque nós cremos no impossível. Nós cremos que o Senhor pode curar e fazer coisas grandes para a tua glória. Tiago 5 e o verso 15. A oração da fé salvará o doente e o Senhor levantará. E se houver cometido pecado, lhe serão perdoados. Meu Deus, a oração da fé, a oração daquele que crê, glória a Deus, salvará o doente. O doente será curado. Glória ao nome de Jesus. O doente será levantado. Glória a Deus. O Senhor levantará do leito, da cama, do hospital. A oração feita com fé. Glória ao nome de Jesus. Tiago diz também que a oração feita pelo justo pode muitos efeitos. Veja que a oração, ela tem efeito, ela tem poder. A oração não é inútil. A oração, ela tem um poder tremendo de chegar até os céus. E Deus ouvir a tua oração, ouvir o teu clamor, as tuas lágrimas e te dar vitória. Glória ao nome de Jesus. A única coisa que chega lá no céu é a tua oração, é o teu clamor, é a tua conversa com Deus. Glória a Deus. As tuas orações não vão ficar aqui na terra, não. As tuas orações, ela vai subir. As tuas orações, ela tem o endereço certo de chegar no céu, de chegar no trono do Deus Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder, aquele que tem autoridade, glória a Deus, de enviar o anjo e te livrar, de enviar o anjo lá do céu e te trazer a cura, em nome de Jesus. Eu creio nesse propósito, eu creio na fé, eu creio que Deus é todo-poderoso para fazer coisas grandes na minha vida e na tua vida. Eu creio que Deus, ele age, que Deus, ele trabalha. Eu creio que o braço do Senhor, ele está movendo, ele está agindo. Glória a Deus. A palavra de Deus diz lá em Isaías que o braço do Senhor não está encolhido para salvar. Glória a Deus. Ainda que o homem seja falho, ainda que o homem seja pecador, ainda que o homem seja rebelde, despreze a palavra do Senhor, mas a misericórdia do Senhor é grande para salvar, para resgatar o pecador que se encontra afastado, que se encontra na lama do pecado. Glória a Deus. A mão do Senhor está estendida. A mão do Senhor. A palavra de Deus está sendo anunciada. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Ouve a palavra de Deus. Dá crédito. Confia que Jesus pode fazer coisas grandes na tua vida. Desde já. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus para todos sempre. Nós temos que crer. Glória a Deus.
Nós temos que crer no Senhor Jesus Cristo. Nós temos que confiar. Nada está perdido. O Senhor está no controle de tudo. Ô Senhor, visita aqueles que estão no hospital. Quantas pessoas enfermas. Quantas pessoas doentes. Muitas enfermidades, Senhor, assolando no mundo. Quantas pessoas com câncer, com AIDS. Quantas enfermidades, Senhor. Diabetes, pressão alta. Quantas enfermidades. Quantas pessoas que precisam de um milagre. Quantas pessoas que oram, que clamam, Senhor. Que estão ali só. Mas nós não estamos só. Tu estás conosco. Tu estás comigo. Tu estás com teu povo. Tua palavra diz no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Glória a Deus. Você que está doente. Você que está enfermo. Você não crê que Jesus pode te curar? Você não crê que Jesus é o teu pastor e nada te faltará? Você não crê? Você não confia? A Bíblia diz também lá em Salmos: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que você passa pelo vale da sombra da morte, alguma enfermidade que pode te trazer a morte, mas Jesus Cristo é a vida. Se Jesus Cristo está contigo, é a vida, Ele vai te curar. Ainda que você morra, Jesus tem poder na vida e na morte de te dar a vida de volta. Quantas pessoas que já morreram e Jesus Cristo deu a vida de volta. Quantas pessoas? Então nós temos que confiar. Nós temos que crer, nós temos que colocar nossa vida na mão de Jesus, porque Ele é todo poderoso, Ele é os médicos dos médicos, é Ele que está contigo no hospital, quando você está sendo operado, quando você está na UTI, quem está contigo é Jesus, ainda que você não veja, ainda que você não sinta, mas Jesus está do teu lado, te auxiliando, usando os médicos, usando as mãos dos médicos na hora de uma operação. É Jesus que vai usar. É Jesus que vai dar sabedoria. Nada vai sair do controle quando Deus está na situação. Então continue crendo. Continue confiando no Senhor. Glória a Deus. Porque Deus estando na situação. Jesus Cristo estando no teu barco. Glória a Deus. Quem é que pode afundar o barco? Quem é que pode? Ainda que os discípulos pensaram, os discípulos disseram, nós iremos perecer, nós estamos, aleluia, numa dificuldade tão grande. Aquela tempestade, aquele vento balançava o barco, aleluia, talvez entrou água no barco e os discípulos ficaram atormentados. Os discípulos disseram, nós iremos perecer, vamos acordar o mestre para que o mestre faça algo. E foram até o mestre, foram até Jesus, lhe acordaram e disseram, mestre, nós iremos perecer com essa tempestade, com essa ventania forte no mar. Jesus se levantou com autoridade e repreendeu a força daquele vento, a força do mar, das suas ondas. Jesus com autoridade somente falou. Veja que poder, veja que autoridade Jesus tem em toda a situação. Até na enfermidade Jesus tem poder de repreender a enfermidade que você está. Aquela enfermidade que tira a sua paz. Esta enfermidade que tira teu sono. Senhor, tem misericórdia dos teus servos, dos teus filhos. Faz um milagre. Cura, Senhor. Repreenda a enfermidade. Em nome de Jesus. E Jesus Cristo disse aos seus discípulos, homem de pouca fé,
Homens de pouca fé. E ali tinha muitos discípulos. Ali tinha 12. Pare para pensar. Ali tinha 12 discípulos, mas nenhum tinha fé. Veja que coisa maravilhosa. 12 discípulos, mas naquele momento da dificuldade, naquele momento, nenhum dos 12 tinha fé. Os 12 estavam sem fé. Os 12 estavam sem crer. Mas Jesus disse, homem de pouca fé. É Jesus dizendo para mim e para você hoje, quando tiver uma dificuldade, quando você estiver na prova, tenha fé em mim que eu vou operar. Tenha fé em mim que eu vou fazer. Tenha fé que eu vou curar. Tenha fé que eu vou abrir as portas. Tenha fé que eu vou curar, que eu vou dar livramento. Que eu vou ser grande na tua vida. Que eu vou fazer na tua vida. Tu és meu. Tu és escolhido meu. Glória a Deus. E Jesus fez grandes sinais e maravilhas na vida do seu povo, na vida dos seus discípulos. Só quem pode fazer é Jesus. Nós temos que pedir a Jesus. Quando a gente precisa de algo, meus irmãos, quando a gente precisa de água, vai atrás. Precisa de alimento, para se alimentar, vai atrás. Quando a gente precisa de um emprego, para a gente sustentar a nossa casa, a nossa família, não corre atrás? Não vai atrás de emprego? Da mesma forma que a gente está doente, precisando de saúde, de cura, de um milagre, a gente tem que procurar Jesus. A gente tem que crer e confiar que Jesus pode fazer na nossa vida. Nós temos que crer, nós temos que se agarrar com Jesus, nós temos que ter fé. Foi isso que muitos fizeram. Aquela mulher do fluxo de sangue, aquela mulher que sofria 12 anos com aquela enfermidade, 12 anos, e a palavra de Deus diz que aquela mulher tinha gastado todos os seus bens, tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos e nada daquela mulher fica boa, nada daquela mulher fica curada daquela enfermidade. Mas eu creio que esta enfermidade da mulher do fluxo de sangue foi um propósito de Deus. Foi um propósito de ela encontrar o mestre e ser curada. Porque se a gente for analisar, meus irmãos, aquela mulher passou 12 anos. Veja só o sofrimento que aquela mulher passou. 12 anos com fluxo de sangue, perdendo sangue, fraca, anêmica. Foi um propósito de Deus. Porque se não fosse um propósito de Deus, meus irmãos, aquela mulher já teria morto há muito tempo. Mas foi um propósito de Deus para Jesus ter um encontro com aquela mulher. E aquela mulher usou a sua fé. Aquela mulher disse, se eu apenas tocar nas suas vestes, eu ficarei sã. Eu ficarei curada dessa enfermidade, desse mal que me assola. E aquela mulher foi. Rompeu aquela multidão. A multidão era grande. Aquela mulher rompeu aquela multidão e tocou nas vestes de Jesus. E Jesus parou naquele momento e disse, alguém me tocou. E os seus discípulos dizendo, mestre, a multidão é grande que te aperta, muitos tocam em ti. Mas Jesus disse, alguém me tocou porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder, de mim saiu graça, de mim saiu misericórdia, de mim saiu cura. E aquela mulher, quando tocou, no mesmo momento ela foi curada. No mesmo momento aquela mulher foi sã. Imagine a alegria daquela mulher. Imagine a felicidade daquela mulher de ser curada naquele momento e ter um encontro com Jesus. E aquela mulher contou a sua história a Jesus. Glória ao nome de Jesus. E Jesus disse, grande foi a tua fé. Muitas vezes nós precisamos de fé. Fé para vencer.
Fé para ter vitória. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus Cristo. E a fé, meus irmãos, é algo sobrenatural. Hebreus 11, primeiro diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então você, sem ver, mas você tem que confiar. Você não vai confiar e ter fé somente na hora que Jesus tem um encontro contigo, não. Você tem que ter fé antes do milagre chegar. Antes de ter um encontro com Jesus. Tem que ter fé antes. Antes de acontecer. Porque a fé é algo que a gente não vê, mas a gente crê que vai acontecer. É uma confiança positiva. Não é a confiança negativa. Não é confiar em algo que nunca vai acontecer, que pode acontecer. É algo firme. É uma base. É feito uma casa. A casa tem que ter uma base, meus irmãos. Se uma casa não tiver base, a casa vai cair, ela vai rachar e vai cair. A mesma coisa é a fé. Se você crê, se você confia, você vai estar de pé. Você não vai cair. E o milagre vai chegar na tua vida, porque você creu. Você crendo, confiando em Jesus, esperando nele, ele vai chegar. Uma hora Jesus vai chegar na tua vida. Uma hora você vai ser curado. Uma hora essa enfermidade que tira a tua paz, o teu sossego, ela vai sair de você. Uma hora pode chegar. Porque o Salmos 40 primeiro diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então a pessoa esperou. A pessoa está crendo. Está confiando que Jesus pode fazer um milagre na sua vida. Isso é fé, isso é confiança. Então se a pessoa não esperar, não confiar, se apressar, algo errado pode acontecer na sua vida. Isso acontece na vida de muitas pessoas que não quer esperar o agir de Deus. Nada, eu não vou esperar não. Eu não vou esperar Jesus fazer não. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E muitas vezes dá errado. É melhor esperar mais um pouco. Porque tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é bom. Então vale a pena esperar. Vale a pena esperar no milagre de Deus. Vale a pena. Isso é em tudo. É esperar. É crer. Porque Deus só faz coisas maravilhosas. Isso também é para a vida do jovem. Essa palavra também, esse versículo de esperar é na vida do jovem. Quantos jovens que não esperam no Senhor? Quantos jovens que se apressa de vez de esperar no Senhor? Um namorado, um casamento, um esposo, uma família. Quanto não espera? E às vezes aparece uma pessoa, engana aquela pessoa, mente sobre aquela pessoa, conquista aquela pessoa facilmente, enganando e mentindo. E às vezes não dá certo. Às vezes não dá, às vezes dá errado porque não confiou, não esperou no Senhor. Não esperou Deus colocar um homem de Deus, esperar Deus colocar uma mulher de Deus na sua vida, você não esperou. E as coisas deu errado. E às vezes a pessoa sofre e vai pagar consequência porque não esperou na vontade de Deus. Deus tem o melhor para você, jovem. Jovem que está na casa do Senhor, que serve ao Senhor. Deus vai colocar coisas boas na tua vida. Espera no Senhor. Confia nele. E coisas grandes ele fará na tua vida. Glória a Deus. Então vale a pena esperar. Porque quando você espera, Deus está trabalhando na tua vida. Então quando a gente não espera, a gente se apressa. As coisas com pressa, meus irmãos, vai dar errado. As coisas com pressa vai dar errado. Isso é na vida de qualquer pessoa. Para que pressa?
Vai com calma, as coisas vão dar certo, Jesus vai chegar, Jesus vai fazer um milagre na tua vida. Então espera, confia. Não vai na vida de A, não vai na vida de B, não olha para ninguém. Não olha para ninguém, não se apressa, porque alguém está namorando, alguém casou, alguém fez isso, alguém fez aquilo, não te apressa. Não fica atribulado com isso. Pede a Deus paciência, que Jesus está chegando para abençoar o teu futuro, a tua vida. Espera. Deus vai colocar o homem de Deus na tua vida, espera. Nem todas as pessoas são de Deus, espera. Existem pessoas que não é de Deus, mesmo que esteja na igreja, mas existem pessoas que não é de Deus. Está ali para colocar muitas pessoas na perdição. Está ali para tirar a pessoa da presença de Deus. Pode ser homem, pode ser mulher. Então vigia. Glória ao nome de Jesus. Glória ao Deus de Israel. Jesus continua fazendo milagres. Jesus continua operando. Só é crer e confiar nele. Que ele pode fazer coisas maravilhosas na minha vida e na tua vida. Temos que confiar no Senhor. Glória a Deus. Então busca o Senhor, confia nele. E muito mais ele pode fazer. Glória a Deus. Agradeço a Deus pela vida, pela saúde, pela salvação, pela oportunidade, pelo livramento. Te peço por toda a minha família, toda a minha parentela. Eu te peço, Senhor, pela vida de todos. Glória a Deus. Que o Senhor restaure, que o Senhor liberte, que o Senhor repreenda a frieza, os empecilhos, os embaraços, a ansiedade, as preocupações desta vida. Muita preocupação, Senhor, o ser humano tem nessa vida, Jesus. Muita preocupação, muita ansiedade. Glória a Deus. Que Deus abençoe o seu povo. Que Deus abençoe o meu pai e a minha mãe. Te peço pela saúde dos dois, Jesus, pelo meu pai e pela minha mãe. Te peço pela vida daqueles que estão doentes. Os irmãos, as irmãs. Quantos irmãos, quantos senhores e quantas senhoras que estão em casa doente. Quantos que estão com vontade de ir para a igreja, de adorar o Senhor, mas por causa da enfermidade não vai. Mas Jesus te entende, irmão e irmã. Você que chegou à idade, você que chegou à fadiga, ao cansaço, e não pode chegar na casa do Senhor, o Senhor te entende. As tuas orações, os teus louvores que você faz em casa, Jesus está recebendo, irmão. Jesus está recebendo o teu louvor e as tuas orações. Glória a Deus. Ele está recebendo. Não se preocupa que você está adorando a Deus. Não se preocupa. Lá em Eclesiastes diz, Eclesiastes 12, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e venha dizer, não tenho nele contentamento. Então o Senhor diz, lembra do teu Criador. Você que é jovem, lembra do Senhor. Lembra, jovem, que você tem saúde, você tem vigor. Você pode fazer mais para o Senhor, jovem. Quando chegar a idade, a velhice, a fadiga, você vai dizer, ô Senhor, tenho tanta vontade para ir para a tua casa, tenho tanta vontade de fazer a obra, de pregar a tua palavra. Mas a idade, a fadiga, Senhor, tirou o meu prazer. Então faça para o Senhor hoje. Plante para o Senhor hoje. Plante a semente. Amanhã você vai colher. Você que é jovem, plante hoje. Faça para o Senhor hoje, jovem, que amanhã você vai colher. Faça para Jesus, jovem. Não será em vão, jovem, o teu trabalhar para Jesus. Você terá recompensa, você terá galardão, jovem. Quem trabalha para Jesus, jovem, irmão, irmã, quem é da campanha evangelizadora, quem trabalha para Jesus tem uma grande recompensa.
Além de Jesus te abençoar aqui na terra, ele te dará 100 vezes ou mais lá no céu. Então vale a pena. Vale a pena. As pessoas que trabalham para Jesus, que faz a obra. Eu sei que poucos faz. A palavra de Deus diz que a obra do Senhor ela é grande. A seara, a obra de Deus, ela é grande, ela é imensa. Mas olhe direitinho. Poucas pessoas fazendo a obra, poucas pessoas evangelizando, poucas pessoas buscando, poucas. Deveria ser muitas, mas não é. Poucas pessoas fazem essa obra para o Senhor. Poucas pessoas pregam o evangelho. Mas que você se desperte. A palavra de Deus diz que a gente tem que orar para que Deus mande ceifeiros para a sua obra, mande trabalhadores para a sua obra. Glória ao nome de Jesus. Eu sei que não é um trabalho fácil. Esse trabalho, ele pede dedicação. Que você ore, que você leia a Bíblia, que você tenha desejo no seu coração de ganhar almas para Jesus. Tem uma dedicação, tem um esforço, mas também tem recompensa, tem galardão. Vale a pena. Quantas pessoas que trabalham para o homem, se esforçam, só falta morrer para trabalhar para o homem. Mesmo que ganhe dinheiro, mas você não vai ter recompensa, você não vai ter galardão do Senhor. Glória ao nome de Jesus. Então se preocupa também de trabalhar para Jesus. Não se preocupa somente de trabalhar para o homem, se preocupa também de trabalhar para Jesus. Como está a tua vida? Como é que estão as tuas obras? Porque naquele grande dia, Jesus vai perguntar. Não é eu que vai te perguntar, não. Não é o pastor que vai te perguntar, não. O que você fez, o seu tempo, o que você aproveitou, o que você fez para Jesus. Quem vai te perguntar não é eu, não é o pastor. É Jesus que vai te perguntar o que você fez para ele enquanto você estava aqui na terra. Essa palavra Jesus vai perguntar a você. Ainda que você seja salvo, mas Jesus vai perguntar pelas tuas obras, que era para você fazer mais para ele e você não fez. Então isso vai ser uma vergonha para muitos. Vai ser uma vergonha, vai ser uma decepção, vai ser uma grande tristeza. Porque se a gente parasse para imaginar, meus irmãos, uma pessoa que morre sem Jesus, queria que você parasse para imaginar uma pessoa que parte deste mundo sem a salvação. É só sofrimento e tormento. O próprio Jesus disse que lá o germe não morre e nem o fogo se apaga. É sofrimento, é tormento, não é coisa boa não. Quem parte sem Jesus, ele não vai para um bom lugar. Glória a Deus. Mas a pessoa que parte com Jesus, a pessoa que permaneceu até o fim, a pessoa que se arrependeu dos seus pecados, entregou a sua vida a Jesus, permaneceu até o fim. Glória a Deus. Essa pessoa vai entrar no céu, glória a Deus, vitorioso. É uma honra quando o crente chega no céu. Quando os santos chegam no céu, é uma honra. É uma festa, meus irmãos. É uma festa quando o crente chega no céu. Porque a palavra de Deus diz que é uma festa lá no céu quando um pecador se converte, quando uma pessoa aceita Jesus. É uma festa quando aceita. Imagine quando essa pessoa entrar no céu. Imagine. Um salvo, um santo do Senhor que chegou lá no céu. Que lá vai estar para sempre, por toda a eternidade com o Senhor e toda a sua igreja. Imagine. Que felicidade, que glória, que presença maravilhosa. Um lugar que você vai descansar. Um lugar que você vai ter paz. Um lugar que toda tribulação, todo sofrimento, toda enfermidade passou. A Bíblia diz que Jesus vai enxugar os teus choros. As pessoas que sofreram muito aqui na terra. Enfermidade faz a pessoa sofrer, faz a pessoa chorar. Sofrimento. Glória ao nome de Jesus.
Eu te peço, Senhor, pela vida da minha mãe, Daci Veríssimo. Tenho orgulho da minha mãe, Senhor. Eu tenho orgulho do meu pai e da minha mãe. Tenho orgulho, Senhor. O pouco que eu sei, o pouco que eu aprendi, Senhor, primeiramente vem de Ti, pela Tua misericórdia na minha vida, mas depois veio pelo meu pai e pela minha mãe. Veio pela vida deles. Nós não podemos ficar de braço cruzado. Nós temos que pedir a Ti, Senhor. Tu és a única solução, Tu és a única esperança para todos. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Tu és o Salvador. Tu és todo-poderoso, Senhor. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. E também digo, glória ao Espírito Santo, amado, Consolador. Oh, Jesus, como Tu és grande. Me ajude a permanecer. Me ajude a dar fruto. Me ajude a olhar somente para Ti. Me ajude a fazer a Tua obra com alegria, com amor. Me ajuda, me dá força, me dá livramento, me renova. Me batiza com Teu Espírito Santo. Usa a minha vida com poder e autoridade nesta terra. Para a Tua glória. Assim, Senhor, eu Te agradeço. Muito obrigado por tudo. Te peço pela vida de todos. Em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus e glória a Deus.